Amém. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por essa noite, pela oportunidade que nós temos de estar envolvidos com tua palavra. A tua palavra tem nos sustentado, tem nos conduzido e tem nos levado pelos caminhos onde o Senhor tem mostrado sua vontade. Esse caminho que te agrada, o caminho da vida. Obrigado, Senhor, pelos irmãos, por cada um dos que estamos aqui, dos que não puderam entrar. Senhor, seja com cada irmão e que tua palavra possa alcançar a todos. Aqueles que estão em sede, que estão buscando o Senhor, que essa palavra, pelo Espírito, possa trazer luz aos corações. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, queria fazer uma abordagem em pedido dos irmãos em relação ao novo nascimento. Esse Amém. assunto do novo nascimento é bastante complexo. Por quê? Porque tem bastantes interpretações quando se fala de novo nascimento e várias escolas de ensinamentos que vão mostrar o novo nascimento de acordo a perspectivas. Vamos tentar nessa noite, então, abordar o novo nascimento dentro das Escrituras. E que a palavra do Senhor possa ser uma luz para nos trazer clareza nesse assunto cada vez mais. Nunca esgotaremos o que se refere a esse assunto, porque ele é profundo e amplo, né? E quando nós falamos do novo nascimento, nós precisamos trazer o conceito que normalmente é usado, né? E o Carlos está entrando agora. Irmão Carlos, graça e paz. Mas quando se fala do novo nascimento, sempre tem aquela coisa já formada. Se nós falássemos para uma pessoa que nunca ouviu falar do novo nascimento, ela nunca foi nas escrituras, ela vai ter um conceito diferente. Ela não vai entender. E nós precisamos, toda vez que se fala do novo nascimento, nós temos uma passagem bíblica que é João 3, capítulo 3, versículo 1 até o 15. Ali nós temos o desenvolvimento do que o Senhor vai falar com Nicodemos. E é bom ler. Então vamos aproveitar essa leitura, agora que o Carlos entrou também. João, capítulo 3, Evangelho de João, né? Capítulo 3, versículo 1 ao 15. E vou começar lendo então. E disse assim, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Ravi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito, espírito é. Não te admires, tu, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? E em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos e o que temos visto. Contudo, não aceitar nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me compreendes, como creereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu.
De modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque todo que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, é muito interessante. Eu já ouvi bastante, e os irmãos também, essa abordagem, né, de Nicodemos, essa pergunta que ele fez e a resposta do Senhor. Então, trazendo esse novo nascimento, nós precisamos contextualizar dentro da nova aliança, né? Qual que é o conceito que primeiramente é visto quando se fala do novo nascimento? A gente sabe pela própria conversação que Deus teve, que o Senhor Jesus teve com Nicodemos, que aquele nascimento da carne não está se referindo a esse novo nascimento. Então, toda pessoa que nasce nesse mundo, e nós já sabemos que são descendentes de Adão, todo que nasce nesse mundo é descendente de Adão. Então, se ele voltasse a nascer de novo, como foi questionado por Nicodemos, como pode, sendo velho, entrar no ventre materno? A resposta do Senhor é muito categórica, que para ele entrar, Nicodemos entrar no reino dos céus, ele tem que nascer de novo e não da carne. Então podemos começar com um versículo que é muito significativo, né? O que é bem definido. João 1,12. E diz assim, Evangelho de João 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais, aqui, irmãos, não nasceram de sangue, nem de vontade da carne, nem de vontade de homem, mas de Deus. Então, posicionalmente, nós estamos vendo uma categoria de pessoas que, no momento que eles creram no nome do Senhor, creram no Filho, eles passaram a ser de Deus. E não somente a ser de Deus. O versículo 12 nos coloca como filhos legítimos de Deus. Então, posicionalmente, cada pessoa que crê em Jesus, como disse o versículo, e que crê no nome dele, ele vai ser feito filho de Deus. E aqui o feitos, a palavra feitos é ginomai. Ó, ginomai é um derivado, ou dizer assim, començo. A palavra começar, o ser ou receber. Quando você crê, você tem um começo. Isso que nós precisamos perceber. Quando você crê no Senhor Jesus, a partir desse momento você tem um começo com Deus. Antes, você está vivo e vivendo nesse mundo como um descendente desse homem, carne e sangue. Mas no momento que você passa a crer no nome do Senhor, essa palavra se receber, que fala aqui no versículo 12, feitos, a palavra feitos é um derivado da palavra começo. Olha que impressionante, eu não tinha visto isso aí. Ou seja, é uma prolongação. Ginomai dá a entender de que foi feito, ou seja, você tem um começo com Deus. Esse começo que você tem com Deus é chamado ser de Deus, ou filho de Deus. Ser feitos filhos de Deus. Então, como é que é o nosso começo a partir de que você crê em Deus, ou crê em Jesus, crê no nome dele? Quando você crê no nome dele, você tem um começo como filho de Deus. Essa é uma declaração bíblica, irmãos. E esse começo, que é filho de Deus, não é vontade da carne. Quando nós nascemos, irmão, nós vamos dizer assim, foi o resultado da união de nossos pais. Então, eles decidiram, eles se uniram e nós fomos o resultado. Nós nascemos nesse mundo. Mas quando você crê no Senhor, a partir de que você está crendo nele, pelo fato de você ter crido no nome dele, você se une a ele. Por isso que é muito importante o ponto de partida aqui para nós falarmos do novo nascimento. Veja, aqui está uma declaração posicional. De fato, irmãos, nós sabemos que hoje nós somos filhos de Deus pela fé.
que ainda isso vai se manifestar, mas tem um posicionamento de começo. Quando você crê, você começou uma vida com Deus. Como? Como filho de Deus. Prosseguindo aqui, olha, irmão, que interessante, porque quando o Senhor Jesus vai falar com Nicodemos, nós estamos compartilhando com a Lília, né? E dizemos assim: de onde que Jesus tirou esse nascer de água e do Espírito? Porque o Nicodemo ficou impressionado com isso, né? Se você não nascer de água e do Espírito, não pode ver ou não pode entrar no reino do céu. De onde que o Senhor Jesus tirou isso? E vamos nas escrituras, porque lembre que no versículo 10 o Senhor vai falar para Nicodemos, né? Aqui no capítulo 3. Olha que fala, vamos ler de novo lá. Capítulo 3, versículo 10. Olha que fala: Tu, sendo mestre em Israel, não compreendes estas coisas? Que coisa que não compreendia? O que o Senhor falou, que era necessário nascer de novo, e que era necessário nascer de espírito, da água e de espírito para ver o reino do céu. Ele não está compreendendo isso. O que que é? Sabe onde que está isso, irmãos? Ezequiel 36, 25 ao 27. Vamos lá. Olha que lindo. Se quiser ler, irmão Mauri. Ezequiel 36, estou aqui aberto, Sim. do versículo 21, 25 ao 27. 25 ao 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, olha, de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, aleluia. E porei dentro de vós um espírito novo. Ô, irmão, eu não conhecia essa palavra. Tirarei de vós um coração de pedra e vos colocarei e vos darei um coração de carne. Amém. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Isso. É impressionante, né? Impressionante. Você vê duas coisas que está mencionando nesses versículos que Jesus falou para Nicodemos. Sim. É água e espírito. Água Agora, você veja bem, no 25, o que ele está falando da água? O que que vai fazer? Vai purificar o quê? de todas as imundícias, purificar dos pecados, né, irmão? De todos os Exatamente. nossos erros. É. Aí fala, aspergir a água, fala da, da união, da lavagem, né? Da purificação dos Isso. pecados feitos em Isso. Cristo, né, irmão? Exatamente. Então, você tem um só evento vendo de duas perspectivas. A água da Entendi. lavagem, mas também vendo o espírito. Ou seja, o novo nascimento é um só evento que tem dois aspectos. Qual que são os aspectos? A lavagem, por um lado, da água, e por outro lado, o espírito. Que são a mesma coisa que vai acontecer. Por quê? Porque agora nós precisamos saber, irmãos, como que posicionalmente nós éramos antes. Filhos de Adão. E por consequência, nós estamos nos nossos delitos e pecados, alheios às coisas de Deus, inimigos de Deus, e estava sobre nós a ira de Deus. Então, o homem, ele é pecador. Mas agora, o que que Deus fala para Israel? Porque está falando figurativamente para Israel. O que que ia fazer em determinado tempo, que era a plenitude do tempo? O que que Deus ia fazer? Deus ia lavar o povo de seus pecados, ia purificar de suas imundícias. Eles não têm condição de ser purificados. Agora Deus ia fazer. Essa é a intervenção de Deus. Como que ele ia fazer? Agora vai ser na plenitude do tempo, o Filho de Deus, ele vai vir, ele vem. E o que que ele faz na morte dele? Ele destrui ao pecado, o pecador, mas também ele limpa o homem da imundícia dele. Você vê que impressionante, irmão? Então, a lavagem é a justiça.
O que que Deus fez em Cristo? Justificou o homem. É isso que é mais importante. Olha o João 3,15 que fala. João 3,15, o que que diz? Pode ler, irmão. João 3,15. Sim. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Você Glória a vê Deus. que essa é a conversa que ele está tendo com quem? Não é com Nicodemos? O Nicodemos. Então, deu uma chave do que significaria o novo nascimento. Ele está mostrando para Nicodemos o que ia acontecer nele. Olha que impressionante. Por isso que nessa abordagem você não pode ler só até o 6. Tem que ler até o 15. Porque ali ele deixa claro nessa chave o que significava o novo nascimento. E por isso que vale a pena ler de novo, irmão. Olha, 3,15. O que que diz de novo, irmão? Pode ler, irmão. Posso ler Pode. de novo? Pode. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Tá vendo? Ou seja, aonde que está a chave do novo nascimento? É crer nele. E ele diz no 14: de modo que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. De onde que ele vai ser levantado? Dentre os mortos. Porque, irmãos, isso que nós precisamos perceber. Você lembra a serpente lá no deserto? Debaixo de que Sim, contexto foi levantada aquela serpente? Quando tinha uma situação de que as pessoas morriam porque as é, mordeduras da serpente, lembra? das serpentes. É. Lembro? Então, não tinha como solucionar aquele problema. Ou seja, o que que nós faríamos humanamente se fomos nós pedindo a Deus, né? Tira a serpente. Não diríamos assim, Senhor, tira a serpente, não deixe que Sim, me morda, né? Mas agora ele está representando a situação atual das pessoas que nascem nesse mundo. Elas nascem com o veneno da serpente. sim, É isso que está representando aquela figura no deserto. Essas mordeduras agora, que a pessoa tem o veneno lá. Esse é um problema crônico do ser humano que nasce nesse mundo. Ele tem o veneno da serpente. E qual foi a solução que Deus deu lá no deserto com Moisés? Em semelhança de serpente, levantou uma serpente de bronze lá no deserto. sim. Para que todo aquele que olhasse para ele, o que ia acontecer com ele? Ficaria curado. Ficaria curado. É a mesma figura, irmão. Você vê? Por que que está associando isso com o novo nascimento? Porque a pessoa agora tem que crer, assim como foi lá no deserto, quando Moisés deu a ordem de que a pessoa que era mordida tinha que olhar para a serpente para não morrer, ele que tinha que fazer, o que tinha que fazer? A primeira coisa que tinha que fazer um judeu que estava lá no deserto mordido pela serpente. Não era crer, era crer. Ele tinha que crer, em primeiro Primeiro lugar, era crer. ele foi mordido, está reconhecendo que o veneno está nele. Mas agora ele tem a maneira de sair disso aí, era olhando para a serpente. Amém. Olha que figura extraordinária, irmãos. E isso está dentro do contexto do que ele fala. Por isso que disse o versículo 15: para que todo aquele que me olhasse para a serpente, vamos dizer assim, tenha a vida eterna. Não morra, seria. Você vê como que é impressionante? É a figura. Então, agora que importante, irmãos. Voltando de novo para o 3:10. 3:10 aqui. Lembra a frase que ele vai falar para ele? Então ele perguntou a Nicodemos: como pode suceder isto? E Jesus, que disse, acudiu a Jesus, né? Perguntou a Jesus, né? E aí ele disse: tu sendo mestres em Israel, não compreendes estas coisas? Sabe como fala uma versão, irmão? Não crês nestas coisas aí. Essa versão, não crês nestas coisas? Porque, irmãos, quando nós lidamos com um homem que é pecador, não tem melhoria, irmão. O veneno que está nele vai matar ele. Então, quando Deus dá a solução,
O único que a pessoa tem que fazer é tomar posse disso. Aí você vê, o novo nascimento, ele tem dois lados, ou tem duas figuras, água e espírito, mas que representam uma só coisa, que é a morte e ressurreição do Senhor. Você vê que se nós não partimos disso aí, não tem como uma pessoa entender o novo nascimento. Agora, ô irmão, vamos ler lá João 4,14. Olha o que diz. E aqui nos lembramos, João 4,14 é a mulher samaritana, não é? Sim, irmão. E disse assim: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Aleluia. Você vê a figura novamente aqui, né? Está falando da água, né? Aqui nós lembramos, a Sim, mulher samaritana está oferecendo a água daquele poço lá de Jacó. sim. E ali o diálogo começa, né, sobre aquela água viva. Quem toca no assunto é o Senhor. E disse: aquele, porém, que viver dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele o quê? Uma fonte a jorrar. Quando que foi dito isso, irmão? É no capítulo 7, quando o Senhor Jesus se levantou no último dia, naquele grande dia da festa, e ele proclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, que de seu interior fluiria rio de água. O Senhor falou isso. Mas o versículo 38 responde: o que que é isso que está respondendo aqui? O que que é isso que de seu interior sairia um rio de água viva? Isso diz a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Crede, Então, crede, sim. agora, irmão, nós estamos armando o quadro do que significa o novo nascimento. Por um lado, tem relação à solução que Deus traz sobre a imundícia do ser humano, o pecado do homem, o veneno que está no homem. A solução que Deus providenciou por meio da morte de Cristo. Mas agora, por outro lado, nós temos o quê? O que Deus ia dar para confirmar isso para cada crente. Então você tem a água que te lava, que é a justiça, que é o que Deus realizou, que é extirpar o veneno. Deus, em Cristo, destruiu esse homem pecador. Solucionou o problema do pecado. Essa lavagem é tirar aquele homem pecado. Por isso que ele falou no capítulo 36 para o povo de Israel, Ezequiel, versículo 25. Vai chegar o dia em que eu vou remover, eu vou tirar, eu vou lavar das vossas imundícias. Olha que impressionante, irmão. O que que está falando? Está falando do que Deus ia fazer em Cristo Jesus quando ele morresse na cruz. Essa é a maneira com que Deus ia redimir. Agora, como consequência de alguém que está crendo, agora ele pode de seu interior fluir rios de água viva que salta para a vida eterna. Que é isso, irmão? É o Espírito que havia de receber os que nele crescem. Olha só, irmão, que impressionante. Então, nós temos agora, vamos dizer, as duas colunas dessa mesma equação. Qual que é? O novo nascimento. Olha, disse assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe dê, nunca mais terá sede. E agora, podemos ir em João 13:10. Esse é o versículo que o irmão Mauri gosta. João 13:10. E aqui é o lavar dos pés, irmão Mauri. Aqui nós. Olha que interessante, porque nós estamos falando da figura, né? Declarou-lhe Jesus, versículo 10. Que já se banhou não necessita de se lavar, senão apenas quanto aos mais estás limpo. Ora, vós estás limpo, mas nem todos. Agora, se nós lemos do versículo 7, como que vem o desdobramento? Irmão, você pulou os pés. Quem Ah, já eu se pulei aqui, né? banhou não necessita de lavar senão os pés. Se não, os pés. Obrigado, irmão. Verdade, eu pulei aqui. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, Isso. vocês estáis limpos, mas Mas nem não todos. todos. Então, o que que é o lavar dos pés?
Não, não, não envolve água de novo aqui? Envolve, Então você vê como envolve que, água. por um lado, irmão, esse lavar que, vamos dizer assim, aconteceu em Cristo, que é remover, esse lavar que é tirar os pecados, a imundícia, tem um lado, mas sabe qual tem o outro lado? Agora, você, ainda que você, vamos dizer, se está vivendo essa vida com Deus, esse começo com Deus como filho de Deus, você precisa se lavar os pés. E a figura que o Senhor faz é justamente isso. Declarou-lhe Jesus que já se banhou, não necessita se lavar. Ou seja, como que se banhou? Como foi que se banhou, irmão? Não é quando você está crendo no Filho de Deus? Você Sim, saiu daquela contaminação do mundo e entrou para o reino da luz, o reino de Deus. Ou seja, sim, foi a lavagem que te tirar desse mundo de perversão e te trazer para o reino de Deus. Você já se banhou. Mas o que que diz depois? Se não os pés. Por quê? Porque nós estamos ainda nesse mundo. Aí justamente o pé é a figura extraordinária, porque você está pisando nesse mundo, na terra, né? Não é? No Antigo Testamento, lá naquela época, perdão, naquela época eles usavam aquelas sandálias, né? Não é como hoje, que os calçados tudo. E fechado. hoje tem tudo asfalto por tudo quanto é lado, né? Mas lá era terra. Você caminhava de uma cidade para outra e teus pés como ficavam? Preto, não ficava? Então, quando eu chegava na cidade, a primeira prática que eles tinham era sentar, colocar uma vasilha e lavar os pés. E o anfitrião normalmente fazia isso. Mas aqui o Senhor Jesus está fazendo com quem? Com os seus discípulos. Olha que impressionante. Quanto a mais está limpo, tudo está limpo. Ora, vós já está limpo, mas nem todo. Está falando de Judas aqui. Judas que era uma pessoa que não estava crendo. Então ele dá essa figura aqui. Agora, é extraordinário, irmãos, quando nós trazemos isso. Qual que é o resultado daquele lavagem que aconteceu, que lavou todo o teu corpo? Romanos 5, vamos lá. Romanos 5:1. É um versículo conhecido, mas que é muito usado, né? Vamos dizer, quando você crê no que aconteceu em Cristo, você está crendo no nome dele, porque crer no nome dele, irmão, é crer no que ele fez. É se unir naquilo que Deus realizou em Cristo. Então, justificados, agora por causa que você está crendo, justificados, pois mediante o crer, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que que tem agora, depois que nós cremos, fomos lavados por essa obra maravilhosa de Cristo? Porque a figura é maravilhosa. Você tomou um banho, você está um dia esteve no sol, transpirou, tá tudo, chega, toma um banho, você não fica, parece novo aí, renovou tuas forças, não fica assim, né? Essa é palavra nova, né? Então, quer dizer, quando você tá crendo, irmão, você deixou esse mundo de perversão, essas transgressões de pecado e foi trasladado para aquele reino da luz, o reino de santidade. Agora você está participando daquilo que Deus é por meio de Cristo, mas é pela fé. E agora você tem paz. Isso que nos traz isso. Romanos 5, né? Agora, olha o 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Pode ler, irmão Mauri. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Está aqui, capítulo 6, versículo 11. Tais foste a alguns de vós, mas vós lavastes, mas fostes santificados, mas foste justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Eu tenho as duas coisas de novo. O Sim. que não nascer de água e do quê? E do E do Espírito Espírito. não pode ver o reino do céu. Então, você vê, o que que é o novo nascimento, irmão? Como que nós podemos definir o novo nascimento? Isso aqui é muito importante, é o meio pela qual você vive a regeneração. Porque a regeneração aconteceu em Cristo. Nós fomos regenerados, mas em Cristo. Então, o novo nascimento é aquele meio pela qual você tem a realidade da regeneração e anda como filho da luz.
Ou seja, nós aprendimos no passado, e uma coisa que podemos deixar bem claro, irmãos, que é assim, não sei se os irmãos lembram, tem uma pessoa, vou trazer a figura, tem uma pessoa que é chamada crente, que ele vive uma vida como crente, e passa uns anos e ele é um crente e tal, e sua família é crente e tal, tal. De repente, o que acontece com essa pessoa? Vá para o mundão, abandona os caminhos do Senhor. Qual é a expressão que as pessoas dizem, o religioso, sobre aquela pessoa? Sabe qual é? Ele nunca nasceu de novo. Falando desse jeito. Você vê como que é? Porque dentro do conceito religioso, você nascer de novo, você nunca vai voltar às práticas do pecado, às coisas velhas do passado que você abandonou. Você deixou o mundo tenebroso e entrou para o reino de luz. Então, esse é o novo nascimento. Então, essa pessoa que nasceu de novo nunca mais vai voltar para lá. Então, quando a pessoa que abandona o caminho do Senhor, qual que é o, vamos dizer assim, o choque espiritual de alguém? Não, não pode. Ele não nasceu nunca de novo. Mas é assim o que a Bíblia está falando? Não, irmãos. Porque não aconteceu isso em nós. Apenas é um meio pela qual nós podemos viver essa vida de regeneração, caminhando para aquele dia glorioso. Então, você vê, por que que eu falo isso, irmãos? Porque nós, no passado, também estivemos com alguns irmãos que falaram assim: novo nascimento somente quando Jesus vier. Também está errado isso aí. Porque, irmãos, nós não podemos negar que no momento que você creu, você foi selado com o espírito da promessa. Você lembra onde que está esse versículo, irmão? Não tô, eu Efésios um não, treze. Efésios, né? Isso, 1:13. Pode ler, irmão. 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho aí da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor Aí. da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você está vendo? Então, qual é a segurança do crente? Ele creu, primeiro de tudo, ele ouviu. Ele ouviu o quê? O evangelho, ele fala versículo 13, né? Primeiro a palavra da verdade. Logo diz o evangelho de vossa salvação. Palavra da verdade e evangelho da vossa salvação é a mesma coisa. Palavra da verdade é quando está fora. E evangelho de vossa salvação é quando está dentro. É quando você crê. Porque palavra da verdade, ela precisa entrar em você. Você precisa tomar posse disso para ser o evangelho de vossa, de minha salvação. Quando que é minha salvação? Quando eu creio. Quando eu creio. Agora, quando eu criei, qual é a confirmação ou ação da parte de Deus? Agora que estou crendo. Versículo 14. Versículo 13 ainda. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selados, a pessoa tem impressão de que é um carimbo. O irmão Maurício tem esses carimbos antigamente, né? Lembra que você tá colocar o Sim, carimbo? Não é isso, irmão. O selo é o Espírito. O selo, você foi selado, ou seja, o selo, quando você traz a figura do selo, é algo que você carimba ali, né? Não. É o próprio Espírito que é o selo. Fostes selados com, tá vendo? Com o Espírito da promessa. Então, o que que é o Espírito da promessa em nós? É o selo de Deus. Em outras palavras, é a garantia. E como fala Romanos, capítulo 8, versículo, acho que é o 19, quando diz assim que não somente a criação geme, mas nós também gemimos no nosso íntimo. Nós que temos as primícias do Espírito. Esse selo em nós é as primícias de que nós vamos receber esse galardão, que é a promessa da vida eterna, que é a manifestação da glória, que é a manifestação de que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade
e o que é mortal se revista de imortalidade. Então, esse espírito, por um lado, é o selo, é a garantia, mas por outro, é a primícia. Você está recebendo uma pequena porção do que vai acontecer. Quando Jesus vier, irmãos, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eu pergunto, irmão Maurício, você lembra como que vai ser o corpo deles quando ressuscitem? Vai ser igual ao corpo do Senhor. Ele é o Espírito agora. Então, tem outro versículo, Efésios, capítulo 4, perdão, Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: E porque sois filhos, enviou Deus a vosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Tá vendo? Não é impressionante isso aqui? Então, o próprio Espírito em nós é a garantia, é o selo e a primícia de que aquilo vai se manifestar. Ou seja, o que que é o novo nascimento, irmão? Vamos repetir. O novo nascimento é o meio pela qual nós vivimos a vida da regeneração até se manifestar aquilo que nós haveremos de ser. Por isso que quando nós fomos lavados pela palavra, e aqui entra Tito, né? Capítulo 3, olha o que diz Tito. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. O que que é segundo a sua misericórdia? Esse é Tito 3:5, irmão Mori. Tito 3:5. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele não salvou e mediante o lavar aí, regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavar, regenerador, por quê? Do Espírito Santo. Você vê, irmãos, é como dizer assim: aquilo que aconteceu em Cristo, o Espírito está confirmando em nós. É a confirmação de que nós somos filhos de Deus, é o Espírito em nós. Então, um versículo que nos ajuda a entender isso é 1 de João, capítulo 4, versículo 6. É o 5 ou 6, eu acho que é. Vamos ver. 5 6. E 5 6 de 1 João. Aqui está falando de Jesus, mas o exemplo é claro. Olha o que diz. Está falando de Jesus aqui, irmãos. Este é aquele que veio por meio de água. Água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com quê? Com água e com sangue. E aqui vem a frase, ó. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, vamos dizer assim, a comissão da parte de Deus, o propósito pela qual o Cristo veio, era resgatar o que estava perdido. E como foi o resgate que ele realizou? Por meio de água. Água e quê? E sangue. Água, irmãos, aqui mostra claramente agora, que fica mais claro, né? É aquela comissão que Deus tinha, ou aquele preparar que Deus fez para que ele morresse na cruz. Então você tem água, por um lado, algumas pessoas falam assim que é o batismo de Jesus, né? Mas é muito superficial falar do batismo, irmão. Por um lado, é o batismo de Jesus que vem, mas por outro, você tem o sangue, que é o derramar dele, do sangue dele, que é a morte dele. Agora, qual que é a segurança que aquilo que Jesus praticou é verdadeiro? Sabe qual que é? É o Espírito. Porque o Espírito em Jesus é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Agora, qual que é a segurança que você é filho de Deus, irmão? É o Espírito que Deus fez habitar em nós. Ele é a garantia, ele é a primícia em nós de que nós vamos receber Amém. esse galardão. Tá vendo? Então, olha o Amém. novo nascimento, irmãos. Não é somente quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier. De fato, irmãos, quando o Senhor vier, haveremos de ser como Ele é. E a pergunta é: hoje nós somos o que Ele é? Ainda não. Mas nós já somos filhos de Deus. Pela fé.
Nós já estamos sentados à destra da majestade pela fé. Nós já fomos regenerados pela fé. E somente em Cristo Jesus somos tudo isso. Mas naquele dia, de fato, haveremos de vê-lo como ele é. Porque seremos como ele é. Quando? Na vinda dele, na ressurreição dos mortos. Agora, você vê, irmãos, trazendo de novo. Olha que impressionante essa leitura que nós estamos fazendo. Como que tá ficando claro, né? Ó, Romanos 13:15. Vamos lá, irmãos. Romanos 13:15. Que lindo esse versículo. Romanos 13:15. Faz tempo que nós. Perdão, é Romanos 15:13. Troquei o versículo. Olha que eu. Maravilhoso isso aqui, irmãos. Faz tempo que não lemos esse versículo, irmão Mori. Faz tempo mesmo. Pode ler. E o Deus da esperança Sim. vos encha de todo gozo e da paz do vosso crer, Amém. para que sejais rico de esperança no Aí. poder do Espírito Santo. Amém. Sabe qual que é o poder do Espírito Santo, irmão? O poder do Espírito Santo é o testemunho que ele está dando para nós. Como dizia assim, o só fato dele estar em nós é o testemunho que somos filhos de Deus, irmão. Amém. Amém. Não é impressionante isso aí? É o testemunho vivo de que somos filhos de Deus. Essa garantia, Amém. essa segurança, esse selo, essa primícia do que haveremos de ser. Não é impressionante, irmãos? Amém. Por isso que ele enche de gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Que impressionante, irmão. Deus seja Amém. louvado por isso. Maravilhoso. Segundo de Coríntios 5:17 deixa bem claro isso agora. Olha que transição maravilhosa. Que começo, né? Quando você passa a crer no Filho, agora você tem um começo com Deus. Como que é esse começo com Deus? Segundo de Coríntios 5:17. E se alguém, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Aleluia. Aleluia. Alguém falou uma vez, irmão Mauri, que Deus Sim. não mais olha esse homem carne e sangue, porque ele já foi destruído em Cristo. Só olha seu Amém. filho agora. Seu filho é glorioso. Por isso que nós precisamos ser achados nele, estarem nele. E isso, irmão, é ser nova criatura. E as coisas Amém. velhas, para Deus, irmão, já não existe mais as coisas velhas, mas o problema somos nós, que ainda É arrastamos as verdade. coisas velhas. Então, diz o posicionamento da fé nos coloca assim: estamos em Cristo, irmão, não conhecemos mais a ninguém segundo a carne. Paulo disse isso aqui no versículo 16, assim como daqui por diante, versículo 16: a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecíamos até o próprio Cristo segundo a carne, já não conhecemos dessa maneira. Por quê? Porque quem está em Cristo é nova criatura, irmãos. As coisas velhas que carne e sangue já passaram. Tudo que envolve esse primeiro homem, o homem daqui de baixo, com todas as suas coisas aqui de baixo, já passou. Mesmo que nós ainda estamos envolvidos com ele, para Deus já passou. Todas foram feitas novas em Cristo Jesus. Que glorioso, né, irmão? Vamos repetir. Amém. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é o meio pela qual nós vivimos a regeneração, até a manifestação daquele dia glorioso. Amém. Regeneração, irmãos, esse é o novo homem, mas é somente em Cristo isso. Por isso que o meio pela qual que nós vivimos esse é o novo nascimento é o Espírito que está em nós. Puxa, irmão, Amém. que maravilhoso. Então, como é que nós podemos dizer somente que vai ser lá o novo nascimento? Se nós já temos o Espírito agora, irmão. Ou não temos o Espírito? Então, isso é a Temos. segurança, irmão, que você pode dizer que agora você nasceu de novo. Mas não você. É o Espírito que está em você que é a segurança disso que vai se manifestar. E que nos constantemente nos leva a perseverar. Por meio da palavra, ele vai colocar no seu coração, vai nos ensinar todas as coisas que ele se ensinou. O ensinamento do Pai, tudo isso o Espírito está nos fazendo conhecido. Essas insondáveis riquezas de Cristo que são tão
infinita, né? Que fala Efésios lá. Iluminados os olhos de vosso coração para poderes compreender. Qual é a herança entre os santos, né? Olha só, irmãos. O que nós somos agora, irmão? Se somos filhos também, se ele é o filho, nós também somos co-herdeiros com Cristo. Esse é Romanos 8, né? Desses seis, hoje que é Romanos 8. E depois tem vários versículos no Efésios 2 que enriquece, né, irmão? Tudo É. isso que o irmão está falando. Não é maravilhoso, irmão? Olha, o próprio Sim, Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só. amém, Ora, se somos filhos, somos também herederos, herederos e co-herederos com Cristo. Se com ele amém. sofremos, também com Com ele ele seremos nos seremos glorificados. Deus seja glorificados. louvado. Você vê como é que nós podemos levar esse novo nascimento só lá no final, irmão? Ou como podemos dizer uma expressão que o cara nunca nasceu de novo? Perdão, cara, né? Ou a pessoa nunca nasceu de novo. Nunca podemos dizer isso porque não aconteceu em nós, em nenhum de nós, em ninguém de nós aconteceu isso. Somente em Cristo é aquele que nasceu de Deus. E um versículo que nós estamos lendo com o Genaro, que nos ajudou muito, 1 de João, vamos lá, 1 de João, rapidinho para terminar. 1 de João, capítulo 3, versículo 6. Esse versículo é tão controversial que as pessoas interpretam de uma maneira para não ficar com o que está escrito. Porque aqui na tradução, na versão ARA, né, que é a atualizada, né, esse aqui, João Ferreira da Almeida atualizada, ele coloca assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo Sim, aquele que vive pecando não ouviu, nem o conhece. Então, a tradução correta é: todo aquele que permanece nele não peca. peca. Tá vendo? Parece que na tradução foi induzido, né? Pela Exatamente. impossibilidade de não conseguir. Agora lê o 9, para deixar mais ainda conflitivo. Todo Toda. aquele que é nascido É. de Deus não vive na prática de pecados, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E agora vem a explicação. A tradução correta é assim: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca, diz. Então, como que nós entendemos? Eu nasci de novo, então eu não posso pecar. Aí a pessoa vive religiosamente, de repente ele se entrega para o pecado. Aí o que a pessoa fala? Não, não nasceu de novo. Olha a Sim, Bíblia que está falando aqui. A Bíblia disse que não, o que nasceu de Deus não peca. E se engana, irmãos. Porque a pessoa não percebe que ele peca. O próprio João vai falar assim: todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e o faz a Deus mentiroso. Então, como entender isso aqui, irmãos? O único que nasceu de Deus é Jesus Cristo. Vamos dizer assim: ele era carne e sangue que estava aqui, mas na morte e ressurreição ele se tornou espírito. Ele espírito. nasceu de Deus. Então, todo aquele que é nascido de Deus, que é Cristo, não peca. E o que significa pecado, irmão? Errar o alvo. Então, quando um fala assim, eu não peco, se engana. Porque ele pode ser que não faça coisas negativas, coisas grosseiras, coisas chamadas pecaminosas. Mas se a pessoa está vivendo para si, por mais bom que seja, irmão, é pecado, errou alvo. Nós estamos nesse mundo para viver para Deus. Mas eu posso ser uma pessoa certinha que não vai nada errado, mas estou vivendo para mim, sou pecador. Estou praticando pecado. E agora, como fica então a verdade? Então, ninguém nasceu de novo. O único que nasceu de novo é Cristo, irmãos. Por um lado, nós temos esse posicionamento nas Escrituras para ver que nós estamos naquele que é filho de Deus. Por isso que nós somos filhos de Deus. Nós estamos naquele que não peca. Por isso que nós não pecamos, porque se permanecemos nele, não pecamos. Versículo diz: aquele que permanece nele não peca. Porque, claro, você está nele, irmão, você está unido a ele, não peca mesmo. E você está vivendo para ele.
E ele está vivendo em você, ou seja, aquele que permanece em mim, João 15, versículo 4 e 5. E eu nele, esse dá muito fruto, porque separado de mim, nada podeis fazer. O que que é o novo nascimento, irmão? É o meio pela qual nós vivemos a regeneração para alcançarmos aquilo que está prometido para nós. E nós sabemos, logicamente, que é por meio do Espírito que Deus fez habitar em nós. Que o Senhor nos encoraje cada vez mais para ter clareza. Nós vamos parar por aqui, por causa do tempo, mas na próxima reunião nós continuamos, porque esse é só a metade da verdade. Foi Verdade. muito bom e é muito rico e é muito amplo. Nós precisamos trazer ainda essa distinção de 1 Coríntios 15, que não vai dar para falar agora, né? Mas mais ou menos deixou claro, né, irmãos? Eu vou parar a Foi, gravação foi muito bom. e vamos compartilhar com o irmão ali.